Lógico, prioridade para informação de momento, informação triste, né? Que a gente já vinha trazendo a confirmação agora de 40 mortos nesse acidente que aconteceu em Itaguaí, a cerca de 340 quilômetros da capital aqui em São Paulo. Essas são algumas imagens, né? A gente, inclusive, algumas mais distantes, outras foram borradas, manchadas para evitar uma exposição, porque realmente um acidente gravíssimo, imagens fortes circulando, né, Patrícia? E o resgate ainda acontecendo no local, né? Exatamente, até por isso o número de mortos a cada momento é atualizado e quem vai nos acompanhando desde as primeiras horas da manhã vai vendo como esse número, né, de vítimas fatais está subindo, né, porque a todo momento temos a atualização, segundo o Corpo de Bombeiros que trabalha ali na região. O local onde acontece esse resgate é uma área de difícil acesso e até por isso, então, agora houve uma última atualização, já confirmando, então, que subiu para 40 o número de mortos. A grande maioria funcionários de uma indústria têxtil ali da região. Inclusive, é uma região com muitas indústrias têxteis e, inclusive, a gente vai mostrar um mapa de onde aconteceu esse acidente. Então, esse ônibus fazia esse trajeto, né, Taquarituba, e bem no ponto ali de Itaguaí, houve o choque, então, entre o ônibus e o caminhão. Dezenas de pessoas ficaram feridas e mortos também. Fica bem pertinho também da cidade de Avaré, para quem conhece o interior paulista, viu, o Thaís? Olha, Patrícia, inclusive essas regiões que a gente viu agora há pouco são para onde estão sendo levados os feridos, né? Muitos não resistiram ao transporte, não conseguiram, chegaram a ser levados para hospitais da região, por exemplo, de Fartura, Avaré, mas não conseguiram resistir a esse transporte. Você falou do ônibus, ele que tinha 52 pessoas a bordo, de acordo com as pessoas que estavam ali no local, que também cuidavam desse trajeto que era feito normalmente ali nessa região. O caminhão era um caminhão de esterco e algumas pessoas com quem eu pude conversar mais cedo já falavam de que o caminhão estava fora da pista, o que já mostraria, inclusive, uma tentativa, né, de desviar desse ônibus. As primeiras informações ainda são muito preliminares, né? Obviamente que todo o foco está no trabalho de resgate, de liberação das pistas e da perícia que já acontece no local, mas essas primeiras informações dão conta de que o ônibus estaria, né, numa tentativa de ultrapassagem a um outro ônibus. Então, a situação ainda de muita preocupação por ali, a polícia a cada momento atualizando os detalhes, né? Exatamente. Então, só para confirmar, o acidente aconteceu na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, entre Itaguaí e Taquarituba. A gente agora vai falar com a Isadora, é isso? Isadora Venturini está com a gente na linha para trazer informações, ela que segue ali naquela região do interior paulista. Oi, Isadora, o que você pode contar para a gente? Quais são as informações que você nos atualiza? Olá, boa tarde para a Patrícia, para a Thaís. Então, a gente até, inclusive, já estamos aqui no local. Está todo mobilizado, todo o corpo de bombeiros, a polícia rodoviária, a polícia militar, todos estão aqui mobilizados. As funerárias também já estão presentes também aqui no local. E as últimas informações atualizadas que recebemos, inclusive da própria polícia rodoviária, é que já são 40 mortos, né? 37 morreram no local, eles estavam presos nas ferragens e aí 15 foram socorridos para as Santas Casas aqui da cidade, né? Tanto de Itaguaí, tanto de Taquarituba, Avaré e também Fartura. Mas, infelizmente, 3 já foram a óbitos agora de pouco. Então, por enquanto, a gente tem essas primeiras informações. O ônibus ele estava transportando funcionários da cidade de Itaguaí para a fábrica de confecções. E o prefeito, inclusive, já de Itaguaí, já informou, decretou luto oficial de 3 dias pelas mortes desses funcionários, desses munícipes dessa cidade. Então, aqui a situação, infelizmente, é bem triste. O local, a pista toda interditada, ninguém consegue passar, ir para outra cidade, nem voltar também, pois a Polícia Civil está aqui de Avaré, Polícia Rodoviária, caminhões aqui também do Corpo de Bombeiros, todos estão aqui para trabalhar nesse resgate dos corpos dessas vítimas, que infelizmente essa tragédia aconteceu hoje, logo pela manhã, por volta das 6h30 da manhã, quando o ônibus que estava transportando esses funcionários dessa fábrica de confecção tentou ultrapassar o outro ônibus e acabou batendo de frente com uma carreta. As informações também que essa carreta seria da cidade também de Itaguaí, viu, Patrícia e Thaís?
A gente vê aí exatamente na pista onde tudo aconteceu, a marcação no asfalto das duas linhas amarelas, que é justamente um trecho da rodovia em que não é permitido, né, fazer esse tipo de manobra, ultrapassar. Conta pra gente, Isadora, quais são as condições dessa estrada, o que os moradores falam desse ponto, onde aconteceu esse acidente? Bom, aconteceu exatamente aqui do quilômetro 172, bem na curva mesmo, como você disse, um local que a ultrapassagem é proibida e as condições da rodovia é bem precária, viu? Mesmo com pedágios que tem durante todo o trajeto, né, que a gente saiu de Bauru, chegamos até aqui, simplesmente é completamente precária a situação. Os moradores também falam que o Estado, né, o governo deixou as situações, essas condições, ninguém dá uma atenção para melhorias das rodovias aqui nessa região. Então, segundo, inclusive, a própria Polícia Rodoviária, Patrícia e Thaís, esse acidente é um dos maiores acidentes fatais nos últimos anos em rodovias do estado de São Paulo, viu? Então, realmente é uma tragédia muito grande, as condições de pistas não são das melhores, as taxas de pedágio são bem altas, tarifas variam de R$11 para veículos, carros, e de R$50 para caminhões. A gente também percebe um tráfego muito grande, um fluxo muito grande de veículos aqui nessa rodovia Alfredo Oliveira de Carvalho e também nas outras rodovias que a gente passou até chegar aqui no local do acidente. Então, o fluxo é muito grande, mas, infelizmente, as condições da pista não são mesmo das melhores, viu? Como você disse, Isadora, já vem noticiando que é um dos acidentes mais graves dos últimos anos e agora a gente tem essa noção bem clara, né? O porta-voz da Polícia Militar de São Paulo, inclusive, reforçou isso, que foi o acidente mais grave desse ano, o tenente Alexandre Guedes. Agora, as primeiras informações também davam conta de que quando o caminhão, depois de sofrer esse acidente, ele sai da pista e atinge uma propriedade rural. Essa propriedade rural tinha casas? Você já tem essa informação se alguém ficou ferido nessa fazenda, o sítio que fica aí às margens da rodovia, ou não, são todas as pessoas que estavam nos veículos? Olha, segundo as informações que nós temos aqui, são todas as pessoas que estavam no veículo. Até agora não temos informações se alguém dessa propriedade também sofreu algum ferimento e estava envolvido. Por enquanto, nada foi passado para nós, viu? Ainda as informações estão chegando a todo momento, são várias informações que chegam, atualização do número das vítimas, atualização de como estão os feridos, né? Mas, por enquanto, dessa propriedade não há nenhuma informação. Bom, Isadora, então vamos tentar entender a situação agora no local, no momento, né? A gente tinha informação que 52 pessoas, além do motorista, estavam nesse ônibus dessa empresa. Já temos um número altíssimo de mortos, 40. E a informação que mais de 30 morreram no local. Quer dizer, ainda restam muitas pessoas a receber algum tipo de atendimento. Todas as vítimas já foram socorridas, até porque eu cheguei a ler aqui em algumas agências que as equipes dizem que o local onde aconteceu esse acidente também é um local de difícil acesso. Você consegue explicar isso pra gente? Isso mesmo, viu? As vítimas que foram socorridas foram levadas para a Santa Casa de Avaré, Itaguaí, Taquarituba, Fartura também. E sim, é um local de difícil acesso, porque toda a rodovia, até chegar aqui nessa rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, está interditada, está em obras, está no sistema SIGPAR. Até para chegar até aqui também está interditado. Então, é uma rodovia também de muita mata, pouca visibilidade, as árvores chegam até entrar, né, dentro da rodovia, assim, então é difícil acesso, é bem numa curva, inclusive, então é bem dificultoso aqui também para chegar até o local, sim, com certeza. Mas tudo está sendo sinalizado, ninguém só consegue entrar mesmo os veículos oficiais e também a imprensa. Mas a concessionária que é responsável pela rodovia já interditou o acesso para chegar até aqui na rodovia Alfredo Oliveira de Carvalho, viu? Então, ninguém mais consegue entrar até aqui. Isadora, sobre a rede hospitalar, a gente sabe que o número de feridos é um número alto, alguns sendo transferidos para hospitais da região, mas diante do cenário, até por conta da Covid-19, algumas pessoas precisando ser levadas para áreas bem distantes, né? Inclusive com apoio de helicópteros, não é isso?
Exatamente, a gente teve a confirmação de que o helicóptero Águia da Polícia Militar estava aqui presente também transportando os corpos e os socorridos também para os outros hospitais. A gente não tem informações de quais são ainda essas cidades, ainda não tem essa informação, mas a gente vai continuar apurando aqui, pois a gente já está em contato já com a Polícia Rodoviária, com o porta-voz da Polícia Rodoviária, com o capitão Demétrio também, que é o capitão aqui da região de Bauru, que está responsável, está todo centralizado, todas as informações com ele, mas sim, essa confirmação procede, o helicóptero Águia estava aqui presente para também transportar e levar para outras Santa Casa, outros hospitais de outras cidades, viu? Pois, Adora, e a polícia, você falava mais cedo, né, sobre a causa desse acidente. Então, a princípio, foi o motorista desse ônibus que tentou ultrapassar ali em um trecho proibido e o choque foi frontal, é isso? A polícia já consegue afirmar as condições em que o acidente ocorreu? Olha, as informações que nós recebemos da polícia que foi exatamente isso. Eram 2 ônibus que estavam trafegando pela via, o de trás foi tentar ultrapassar esse outro veículo, esse outro ônibus, e infelizmente acabou colidindo frontal mesmo com essa carreta. Com o choque da colisão, a carreta foi para uma propriedade, né, para a mata, e o ônibus também ficou parado entre as vias. Então, as informações que nós temos oficiais, por enquanto, são essas mesmas. Essas foram as condições de como tudo aconteceu o acidente. Isadora, qual a orientação para os familiares, né? A gente sabe que o número muito alto de mortos, agora todo aquele trâmite, né? Inclusive para a liberação, para os velórios, é buscar o IML. A Prefeitura já se manifestou, decretando luto oficial. Há uma estrutura por aí? Qual é o local onde as pessoas devem procurar, até porque a rodovia está interditada, para buscar informações? Isso já foi divulgado? Não, por enquanto ainda não foi divulgado essas informações. Nós estamos buscando, inclusive, realmente saber como que os familiares e as vítimas estão sendo informadas e como elas podem proceder, onde elas devem procurar informações, para quem elas devem ligar, porque como cada vítima, cada pessoa que foi socorrida foi levada para um lugar, né? Então ainda precisa da identificação, muitos corpos ainda não foram também reconhecidos, não foram identificados, então muitas famílias ainda provavelmente não estão nem sabendo que esse familiar, esse parente estava envolvido nesse acidente, né? Então ainda as informações estão chegando, então a gente ainda não tem de fato exato como que os parentes, os familiares dessas vítimas podem buscar informações, mas estamos buscando. E a gente vai entrando ao vivo, vai continuar informando toda a população aqui da região para saber como que proceder durante esse fato. Isadora, e o que a gente pode dizer sobre as vias aí no entorno dessa rodovia onde aconteceu o acidente? Qual que é o reflexo para o entorno aí da região, para outros veículos que precisam passar aí pela área? Bom, os veículos estão tendo que fazer uma outra rota, né, para chegar nas outras cidades. Quem quiser chegar para Itaí, para Tangaí, para Pagaí, precisa ir para outra rota, dar uma volta, né, seguir reto. Depois que passou Taquarituba, não vai poder acessar mesmo essa rodovia, porque está toda interditada. As vias estão sendo todas monitoradas pela concessionária, então eles estão informando os motoristas também para continuar seguindo o caminho na rodovia Eduardo Sag. Então, essas são as informações. Então, os motoristas que forem trafegar por essa região terão que buscar uma outra alternativa, uma outra rota para chegar na cidade destino, né? Porque por aqui mesmo, na Alfredo Oliveira de Carvalho, não vão conseguir acessar. Você falou agora há pouco, a Patrícia perguntava sobre as condições dessa via, né? Por exemplo, quem não é do Rio de Janeiro, no Rio de São Paulo, como eu, por exemplo, que sou do Rio de Janeiro, a gente que não conhece bem essa região, é uma via de extrema movimentação, ela liga quais importantes regiões aí do interior de São Paulo. Você consegue explicar pra gente, Isadora? Sim, essa via aqui é uma via importante, sim, ela liga a região de Avaré, Ourinhos, Bauru também. Fica próximo da cidade de Ourinhos, Fartura. São cidades que têm muitas indústrias, uma usina, penitenciárias também nessa rodovia. Então, sim uma rodovia de muita movimentação, principalmente de caminhões, ônibus,
né, pois as prefeituras e as empresas transportam esses funcionários para as outras cidades, eles usam esse tipo de acordo, né, com as prefeituras para poder transportar esses funcionários para as outras cidades, para as outras empresas. Então, assim, é sim uma via de muito acesso, de muito fluxo. As condições, a partir do momento que nós chegamos próximos aqui da região de Taquarituba, já é pista simples. Então, a gente pega bastante pista simples com condições muito precárias. Todo o sistema, a gente percorre por mais ou menos uns 200 quilômetros com o sistema SIG-PARE e em obras dessas rodovias. Aqui também na rodovia onde aconteceu o local do acidente, também está nessa mesma situação. São rodovias com condições, infelizmente, precárias, com muitos buracos, pouca visibilidade. Uma rodovia que usa muito caminhão, precisava ser mão dupla, né? Precisava ser 2 pistas, mas infelizmente não é isso, não é essa a realidade aqui da nossa região.